Fala galera, vamos aqui com a nossa aula número 2 do módulo You Trainee, certo? Sem mais conversa, a gente já bateu um papo antes, vamos continuar aqui com a aula. Vamos lá, papel e caneta na mão, tira a fotinha, certo? Você estudando, marca lá o Contipédia, @Contipédia no Instagram para saber que você está aproveitando as aulas, viu? Vamos lá. Primeiro, nossos acordos aqui antes da gente começar a aula. Primeiro, segue a gente lá no Instagram, @Contipédia, tranquilo, segue lá, dá aquela moral pra gente. Mesma coisa no YouTube. Deixa um comentário, marca algum amigo, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha com quem você acha que precisa desse conteúdo. Nosso site também tem um bom material lá, tem alguns artigos, dá uma lida no nosso site também. E o último e muito importante é baixa o software Kalima. Põe no Google aí Kalima RP. O que é isso aí? Ele é um software contábil. Nossas aulas vão ser práticas, não nessa, mas a partir da próxima sim. Vão ser práticas, então a gente precisa simular o dia a dia. A gente simula o dia a dia de uma empresa contábil, de um escritório contábil, do setor contábil com software. Softwares são todos iguais, entre aspas, mas esse por ser grátis vai nos ajudar bastante. Então baixa ele lá para a gente ter uma ambientação melhor e um aprendizado melhor no nosso curso, beleza? Então vamos aqui. Vamos começar do final para o começo. Vamos lá. Qual que é o trabalho final do contador? Pô, o cara passa lá o dia inteiro olhando papel, contabilizando lá, fazendo débito e crédito, mas no final do trabalho se resume a gerar demonstrações financeiras, gerar balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, DMPL e as notas explicativas. Esse é o objetivo de você estar lá olhando a nota fiscal, dando débito em uma conta, crédito em outra. Esse é o objetivo, gerar as demonstrações financeiras. E o que é uma demonstração financeira? Vai ficar uma parte meio poética agora, vamos lá. Bom, demonstração financeira é tipo um livro que conta a história da empresa. Nós temos 6 demonstrações financeiras ali principais. O balanço patrimonial, que é o que? Ele conta a história do patrimônio da empresa, conta qual é o ativo da empresa, quais são os bens, os direitos da empresa, quais são as obrigações da empresa, como que surgiu, qual é o valor que esses itens possuem. Enfim, essa é a história que o balanço patrimonial conta. E a DRE? A DRE ela conta a história de como o lucro ou prejuízo da empresa foi gerado. Se você for sair olhando a DRE com um olhar mais crítico, você vai ver que ela é tipo um funil. Começa lá com a receita e vai diminuindo. Vai diminuindo custos, despesas, outras receitas não operacionais, vai diminuindo até chegar lá no lucro. Então essa historinha que a DRE conta de como o lucro ou prejuízo foi gerado. E já deve ser não, deve ser, ela conta a história de como o dinheiro da empresa foi gerado. E literalmente isso, dinheiro, caixa mesmo. O caixa ele pode ser gerado de várias formas, e é a DFC que vai contar. Ele vai dizer, o caixa foi gerado pelas vendas, pela atividade operacional. Não, o caixa foi gerado aqui mais por empréstimos que foram concedidos para a empresa, ou foi gerada por aporte de capital do sócio. É essa história que a DFC vai contar. Então você já pensou por que nosso nome é contador? Será porque a gente conta história? Então, pensa aí um pouquinho nisso aí. Essa foi boa. E como é que se escreve uma história? Vamos lá, uma história é escrita com páginas preenchidas com palavras. No caso dos livros contábeis, as páginas são as contas contábeis. E as palavras são os fatos contábeis. Mais uma frase, vou até pegar para mim essa frase aí. Nós contadores preenchemos as contas com fatos e escrevemos a história da empresa. Ó, filosófico isso aí. Guarda, algum professor seu já falou isso pra tu aí? Anota. O que é um fato contábil? Bom, fato contábil são coisas que acontecem dentro da empresa e que movimentam o patrimônio da empresa. Por exemplo, pagamento de salário, venda de produtos, compra de estoque, tudo isso vai movimentar o patrimônio, vai gerar um bem, vai gerar uma obrigação, vai aumentar uma receita, vai diminuir uma receita, vai aumentar uma despesa ou não. Então tudo isso movimenta o patrimônio. E as contas são um agrupamento de fatos contábeis de natureza semelhante. Por exemplo, imagina que você está comprando, sei lá, geladeira. Pronto. Esse é o fato contábil, essa palavra que você vai preencher. E qual página que você vai preencher isso? Qual conta? Bom, se você for uma Magazine Luiza da vida, a geladeira provavelmente vai ser seu estoque. Então a conta que você vai escrever vai ser a conta de estoque. E finalmente vamos chegar lá no plano de contas. Vamos essa breve introdução aí com muitas coisas filosóficas. Vamos lá. Resumo, uma frase só. Bom, o que é plano de contas? Plano de contas nada mais é do que a reunião de várias contas. Só isso. Só isso. Isso aqui é um print da tela do Kalima, onde você pega o plano de conta padrão que eles têm lá. É uma tabelinha de Excel, literalmente,
onde sai, onde tem as informações, algumas informações, o número da conta, informa se ela é analítica ou não, ou conta reduzida, que é um outro código que eu vou explicar mais para frente, mas que faz parte também do plano de contas, e a descrição ou o nome da conta. É só isso que tem um plano de contas. E para que serve o plano de contas? Bom, o plano de contas ele serve para guiar os registros contábeis, certo? São para que fatos semelhantes sejam agrupados e registrados sempre na mesma conta. Poxa, imagina a bagunça que ia ser você registrar na conta de veículos e investimentos em outras empresas, por exemplo. Imagina você registrar no passivo lá, contas a pagar, uma provisão de impostos. Não ia ficar uma bagunça, ia ficar difícil você organizar ali a informação e quem ia ler aquele balanço patrimonial no final do dia, ele ia ficar perdido, ia saber o que aquela informação quer dizer, se ela é realmente é fidedigna ou não. E eu resumi o conceito de plano de contas, não sei se você já viu isso na faculdade ou não, mas o plano de contas é como se fosse o manual do usuário. Quando que ele diz o que você vai contabilizar e em que situação. Por exemplo, quando a empresa compra um estoque, você vai utilizar essa conta e aquela. Quando ela paga um fornecedor, já vai utilizar aquela outra conta. Isso é plano de conta, tranquilo. E Felipe, o plano de contas ele não muda nunca depois aquele lá do Calima, ele vai ficar aquele para sempre? Não, de forma alguma. Nada é imutável, muito menos um plano de contas. O plano de contas ele contém todas as contas para registro de atividades da mesma natureza. Mas lembre que a empresa é algo mutável, ela vai sempre se adaptando ao mercado. Se você tem um comércio hoje que não vende um item, ele nada impede ele de vender esse item no futuro. E aí, você vai contabilizar onde? Imagina que você vendia geladeira, agora vai vender fogão. Você vai contabilizar o fogão como geladeira? Não. Você vai criar uma conta nova, você vai alterar. Então, sim, você pode alterar. E o que o plano de contas tem que conter? Quais são as informações? Ó? Um plano de contas bem elaborado, ele deverá conter o código da conta, detalhado em níveis, que já eu falo contigo o que é, o nome da conta e sua natureza. Aqui não está aparecendo a natureza, mas fica mais para cá à direita, mas tem que ter natureza se é débito, se é crédito, certo? Se é devedor ou se é credor. Por exemplo, aqui tem as informações corretas. Tá aqui o número da conta, certo? Segregado por níveis. E o que é esse detalhamento em níveis do plano de contas, Felipe? Vamos lá. Primeiro, guarda essa figurinha aqui. Vamos lá. Ativo, nível 1. Conta ativo circulante, nível 2. Conta caixa equivalentes caixa, nível 3. Aí, Caixa, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, nível 4. Beleza? Vamos pro próximo slide. Esse daqui é o balanço patrimonial da Magazine Luiza, certo? Então vamos seguir aquela ordem do último slide que a gente viu. Vamos lá. Ativo total, o nível 1. Ativo circulante, nível 2. Caixa equivalentes caixa, nível 3. E cadê os bancos lá, o caixa que estava aqui? Não tem. O nível 4 não tem. Por que ele não tem? A segregação entre analítica e sintética, que é os níveis, é justamente por isso. Porque a conta analítica é a conta onde você vai realizar o lançamento contábil. Você nunca realiza um lançamento contábil na conta sintética. Você nunca vai debitar ou creditar diretamente a conta ativo circulante, a conta caixa equivalentes caixa. Você vai debitar e creditar, vai movimentar a conta caixa, Banco do Brasil e assim vai. É essa conta que você vai realizar o lançamento contábil e não nas outras, não nas contas sintéticas. As contas sintéticas elas servem para fazer o somatório das analíticas. É só isso. Somente isso. Por exemplo, imagina quantas contas de banco o Magazine Luiza deve ter. Deve ter umas dezenas de contas em banco que você nem sabe que existe. Ela deve ter. Então, para não ficar uma informação muito longa, um balanço enorme, que existe isso aí. Porque não tem relevância no mercado também saber, a Magazine Luiza tem um banco lá, a conta do Banco Pan-Americano. Eu não tá nem sei se existe mais Banco Pan-Americano. Enfim, não tá nem aí pra isso, entendeu? Não tá nem aí pra isso. Ele tá preocupado que saber a caixa equivalente caixa tem quanto? Maravilha. Não tá preocupado se tem conta no Bradesco, se o saldo do Itaú é maior que o Banco do Brasil, não tá. É a mesma coisa estoques. Pronto, estoque aqui é a conta sintética do estoque, certo? Você acha que o estoque tem quantos itens da Magazine Luiza? Milhões de itens. Então, imagina o tamanho desse balanço patrimonial se fosse mostrar milhões de linhas de conta de estoque. O Magazine Luiza vende pneu, a ração, a adubo para planta, entendeu? Não faz sentido, não é relevante essa informação. Então, a conta sintética serve para somar as contas analíticas e as analíticas servem para receber lançamentos contábeis. Somente isso. Vamos aqui seguindo. Como eu falei, imagine se o balanço que é divulgado para os investidores inclui todas as contas.
Imagine salários a pagar, todos os funcionários de uma fábrica, sei lá, da Guararapes, por exemplo. Guararapes, uma época que eu participei de uma auditoria lá, se eu não me engano, tinha uma troca de turno, tinha 50 mil empregados. Aí você imagina, linha a linha, o nome desse povo todinho no balanço patrimonial, salários a pagar do mês tal, pronto. E aí? O FGTS desse povo todo, linha a linha, não ia caber no balanço patrimonial, não tinha sentido, entendeu? Então, assim, você faz o lançamento lá nas contas analíticas e as sintéticas vão fazendo o somatório das analíticas e assim por diante. Então, as contas que vocês veem nos balanços finais são apenas as contas sintéticas. Elas sintetizam todas as menores, né? E qual que é a vantagem disso? Tem vantagem, claro. Primeiro que a informação fica mais clara. O cara vai pegar ali. Primeiro que se fosse um balanço com todas as analíticas, o cara nem ia pegar. O cara ia desistir daquele negócio. Facilita o trabalho do contador na hora de conciliar suas contas. Poxa, imagina você ter que conciliar todo aquele saldo de estoques da Magazine Luiza de 3 bilhões. Não, você vai procurar um erro ali. Não, você vai só na conta analítica que não está conciliada. Facilita a correção de erros também quando você tem essa separação das analíticas. Organiza a divisão do trabalho. Você fala, olha, estagiário 1, você vai ali organizar a conta, sei lá, conta analítica tal, estagiário 2, a conta analítica tal, outro número da conta. E aí vai. E como está tudo organizadinho em contas analíticas, também reduz a hora de auditoria. Caso você trabalhe numa empresa que sofra auditoria externa, a auditoria, vocês vão ver depois, ela é baseada em horas de trabalho. Então, quanto mais organizado, mais controles, menos no planejamento da auditoria, menos horas vão ser requeridas. Então, uma organização melhor entre contas sintéticas e analíticas reduz sim a hora de auditoria. E quem é que cria o plano de contas, amigo? É você mesmo, o contador. Você que vai sentar lá com o cliente e entender o negócio dele. Você vai bater um papo, ó, amigão, vamos aqui sentar, vamos entender o que você faz, o que você vende aqui. Tem modelos padrões na internet, mas cada plano de contas deve ser adaptado ao modelo de negócio do seu cliente. Não é só somente, bota no Google plano de contas.xls, beleza, traz pra cá. Aí o cara tá lá vendendo, sei lá, peça para avião e você tá com um plano de contas de um comércio, né? É diferente. Então você tem que adaptar o plano de contas à realidade do seu cliente. E a pergunta que vocês sempre fazem, né? E no meu estágio, amigo, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou aplicar? Bom, seu chefe vai pedir, ô estagiário, concilia para mim a conta do Banco do Brasil aí. Ô estagiário, ó, o cliente parou de vender geladeira, velho. Agora vai vender fogão. Cria essa conta aí para mim no plano de contas, se vira. Ô estagiário, me traz a conta do Razão, do mobilizado, da filial lá de uma pessoa. Pronto, é isso. Você vai saber criar uma conta, porque você vai colocar ela analítica dentro da conta sintética. Você vai saber extrair o Razão só da filial. Bicho, resumo da aula. Você aprendeu o que são as contas, o que é um plano de contas, a diferença entre contas analíticas e sintéticas e onde que você aplica na vida real. Então, meu caro estagiário, você aos pouquinhos aí está se preparando mais para a entrevista, mesmo que você não tenha experiência. A gente está aqui trabalhando para corrigir esse problema da sua falta de experiência com excesso de conteúdo. Isso aqui, de plano de contas, pode parecer bobagem, pode parecer besteira, mas isso aqui vai fazer parte sim do seu trabalho. Criar um plano de contas, conciliar uma conta, extrair uma razão, deixar de contabilizar uma conta e contabilizar em outra. Enfim, tudo isso vai ser parte do seu trabalho. Então, veja essas aulas, apesar de básicas, veja com muito carinho. Beleza? Então, é isso. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, marca aí o sininho, dá um like, manda para seus amigos aí da faculdade, beleza? E até a próxima aula. Valeu!